Ontem, os senhores estiveram no Supremo Tribunal Federal. Nós consideramos, com todo respeito, serem os abusadores principais do que nós estamos vivendo no Brasil. Eles tiveram 1h30 de conversa. Até nós estranhamos por que os abusadores foram ouvidos antes das vítimas, né? É um procedimento que não é muito comum, mas eles tiveram 1h30. Nós aqui vamos ter 5 minutos cada, não sei quantos somos, mas gostaríamos de ter pelo menos o mesmo tempo. Eu acho que seria justo, seria algo razoável, e eu queria fazer esse pedido para você, porque tem muito material para se falar sobre as barbaridades que estão acontecendo no Brasil. Então, seja muito bem-vindo ao Brasil. Acredito que foi providencial essa sua vinda, nada acontece por acaso, mesmo com a interferência do governo brasileiro para ser adiado aquela nossa reunião em novembro. Eu refaço aqui o pedido da deputada Bia Kicis para que nós mantenhamos aquela agenda. Mas a sua vinda para cá, acredito que foi um tiro no pé naqueles que queriam, de uma certa forma, adiar, legitimar alguma coisa, porque o senhor está sentindo o que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor está percebendo. É muito estranho não termos nessa sala aqui atrás a grande mídia brasileira acompanhando isso. É sintomático, porque nas redes sociais do Brasil, nós estamos no Trend Topics, esse assunto que nós estamos aqui conversando, liberdade de expressão, censura. Daniel Silveira, que é o primeiro preso político depois da redemocratização do Brasil, está no Trend Topics, nesse momento sendo comentado pela população brasileira. E isso demonstra, numa pesquisa recente desse instituto, que é o Instituto Paraná Pesquisas, muito conceituado no Brasil, muito renomado, que 61% dos brasileiros têm receio de serem punidos por falar ou escrever o que pensa nas redes sociais. Punidos pelos poderosos de plantão que mandam e desmandam hoje no Brasil. Então, tem muita dor envolvida no que está acontecendo aqui. E muitos brasileiros não confiam na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente porque não é de hoje que a gente está denunciando. Como falou Marcel e outros colegas aqui, já faz muitos anos que nós temos ido lá denunciar o que está acontecendo aqui. Esperamos que seja diferente e pedimos para que façam o seu trabalho, e eu particularmente confio que vai ter um desfecho diferente por tudo o que o senhor vai ouvir aqui. Quero lhe presentear com a Constituição do Brasil, a nossa Constituição, que tem aqui claramente, no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Quaisquer. Isso foi deixado muito claro, quaisquer. No artigo 220, nós temos claro a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o dispositivo desta Constituição do Brasil. Né? Então, eu quero lhe presentear porque, não sei se o senhor recebeu do STF presente, mas ela está sendo violada dia sim, dia não, a partir da nossa Corte Suprema, infelizmente. É o que a gente vê no Brasil. Eles que deveriam ser os primeiros a resguardar essa Constituição brasileira. E eu digo para o senhor que em pleno século XXI nós temos milhares de presos políticos no Brasil hoje. Seus advogados sem acesso aos autos, eles sem direito à defesa, ao contraditório, no início até a PGR sem participar. Nós temos um preso político que era fundamental, eu peço autorização aqui dos colegas, se eles concordarem, eu sei que o advogado dele vai ser ouvido, pelo que eu vi na imprensa, pelo senhor, mas o Daniel Silveira precisa ser ouvido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque ele era um deputado federal, tá certo? Que por suas palavras
foi punido, preso, né, o processo de forma arbitrária, teve um perdão presidencial, algo que é respeitado no mundo inteiro. Esse perdão presidencial, essa graça foi desrespeitada pela Suprema Corte. Para uns vale, para os progressistas, né, que se chamam, mas para quem é de direita e conservador, esse perdão não está valendo no Brasil. E eu queria colocar para o senhor que tudo começou ali, né, nessa matéria que eu quero entregar. A gente vai deixar o material todo guardado para o senhor, mas é fundamental que o senhor tenha o início desse processo todo, que foi a partir dessa revista respeitada, independente, que foi censurada em 2019. Muitos de nós estávamos entrando no Congresso Brasileiro e aí começou o caos institucional, a insegurança jurídica que vem acontecendo no Brasil muito antes de 8 de janeiro. 2019 nós começamos a ter censura. Pacto São José da Costa Rica, eu não vou entregar porque nós estamos aqui por ele, está sendo violado no Brasil. Nós tivemos aqui, hoje, que o senhor teve ontem, o presidente da Suprema Corte do Brasil soltou essa pérola, uma das pérolas. Ele só fala em política no exterior. A gente não vê isso nos Estados Unidos, ministros da Suprema Corte dando entrevistas, falando fora dos autos, mas esse nosso ministro, ele soltou essa pérola num evento político da União Nacional dos Estudantes. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Ele soltou isso num comício. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, censura prévia de um documentário que eu tenho conhecimento no país. Um documentário do Brasil Paralelo, que é um grupo de mídia independente, de streaming, o que tem por trás da tentativa de assassinato do candidato à presidência. Sem ver o material, sem assistir o documentário, isso foi censurado no Brasil. Eu entrei aqui, Pedro Vaca, uma das causas que eu sempre abracei antes de sonhar em ser político é a defesa da vida desde a concepção, contra o aborto. É o que é o primeiro direito da liberdade, o direito de nascer. Nós não podíamos falar, a campanha do então presidente Bolsonaro não poderia ligar o presidente Lula à defesa abortiva, do aborto, que ele sempre foi. O partido sempre tentou legalizar o aborto. O PL tradicional, que durante 30 anos correu aqui, era do PT para legalizar o aborto. Não poderíamos relacionar o Lula a ditadores da Nicarágua, né, Daniel Ortega, da Venezuela, Maduro. Ele não poderia, a gente não poderia fazer isso. Então, para concluir, o que nós estamos vivendo no Brasil é algo surreal que precisa de uma providência da OEA. Eu vou encaminhar todos esses documentos aqui para o senhor, que esse requerimento que o Senado fez na mesma esteira do que foi feito na Câmara dos Deputados para ouvir Felipe Martins, né, que era o secretário especial da Presidência para Assuntos Internacionais. Nós aprovamos o requerimento no Senado e não pudemos ouvir Felipe Martins no Senado da República do Brasil por proibição do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, uma cooptação, um bloqueio de um poder que não respeita os demais poderes que faz sentido da nossa nação. Muito obrigado pela sua visita. Seja sempre bem-vindo.